Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Pessoal, a gente vai seguir a nossa conversa com as autoras do livro. Convido vocês a assistirem o nosso primeiro episódio, que eu vou deixar disponível no link aqui na descrição, viu? Vamos lá? E falando sobre erros, né, que alguns candidatos cometem, a gente percebe também que alguns alunos se perdem com relação ao tema da redação. Sobre esse assunto, vocês poderiam comentar qual a real diferença, então, entre a fuga do tema e o tangenciamento do tema? A fuga é como a gente mesmo está dizendo, é fuga, você fugiu daquele. Você não trata de nada que se refira àquilo que se está pedindo ali, para o candidato escrever sobre aquilo. E o tangenciamento, ele fala no geral. Por exemplo, como eu já estava falando sobre educação, por exemplo, eu falo para ele falar sobre educação inclusiva. E ele simplesmente fala sobre educação e nada sobre educação inclusiva. Então, ele tangenciou. Ele entrou no assunto, mas no tema, ele se distanciou do tema. Então, ele fugiu, ele tangenciou. E se ele fugir, ele não se referiu à educação em nada, em nenhum ponto do texto dele. Assim, pensando nos exemplos que nós usamos no livro, que era sobre o tema da importância do grito do Ipiranga no século XIX e no século XXI, então a gente tem assim, por exemplo, o candidato que fala algumas palavras-chave, ou até na introdução, ele copia o comando do tema, que seria a importância do grito da independência, do grito do Ipiranga no século XIX, no século XXI. Então, ele até copia isso, aparece na introdução textualmente, mas depois ele se perde falando só de aspectos históricos e não fala da importância do grito no século XIX e no século XXI. Então, ele, assim, fugiu ao tema. Ele não tratou da importância do grito do Ipiranga nos séculos, né, solicitados. E o tangenciamento, a gente vê que às vezes ele pega um aspecto do tema, como a Eva exemplificou. E no caso aqui, a gente tem, por exemplo, a importância do grito no século XIX. Aí ele fala lá, né, os aspectos que ele acha relevantes, mas não fala da importância do grito no século XXI. Então, assim, tangenciou o tema. Então, são elementos que aqui o candidato deve prestar muita atenção. É importante, então, sempre deixar tudo bem redondinho, né? Ler sua redação várias vezes antes de entregar a prova, né? Eu acho que seria uma boa dica, né? E, professoras, vocês falaram, então, que não adianta muita coisa o aluno copiar o tema da redação. E a gente gostaria de saber também com relação às palavras-chave. Adianta de alguma coisa ele ficar fazendo uso daquilo ali no texto? Ou é melhor parar? Então, como a gente acabou de falar na outra pergunta, não adianta. Às vezes o aluno copia o comando da redação na introdução, achando que assim ele está garantindo pelo menos o tangenciamento, e joga algumas palavras-chave, dependência, importância do grito, só isso, só palavras específicas, não garante. Ele pode zerar ou pode ficar com nota mínima, né? Mas isso não garante de forma alguma. Porque, nesse caso, ele copiou ali o comando e esqueceu o foco temático. É o foco temático que interessa, não a preocupação com uma palavra-chave. Ele esquecendo o foco temático, ele se perde, não garante nem o tangenciamento. Ele está mais enchendo linguiça, né? Como a gente fala. Ele está querendo enrolar, né? Pessoal, o nosso papo segue no próximo episódio, viu? Espero que vocês sigam nos acompanhando por aqui. Até a próxima. Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.